Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os primeiros habitantes do Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Só em território brasileiro, esse número chegava entre 4 e 5 milhões de nativos. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi-Guarani, região litoral, Aruaque, Amazônia, Jé ou Tapuia, região do Planalto Central, Caraíba, Amazônia, Pano e Tucano, Amazônia, e Xaruá, região sul. Hoje, para estudarmos a população indígena, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isto permite reunir povos com características culturais comuns. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais: o Tupi, o Jé, o Aruaque e o Caribe. Existem ainda muitas línguas, como a dos tucanos e dos Yanomamis, que não foram classificadas nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribo. O que é tribo? É um grupo de famílias que fazem sua aldeia e em uma área falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formavam cada um desses povos. Os indígenas, eles viviam em florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque era onde os indígenas obtinham água para a sua sobrevivência. Também tinham grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, confecção de utensílios e moradias. Como era o trabalho indígena? A maior parte dos povos indígenas vivem da coleta de frutos da floresta, como cacau, maracujá, jabuticaba, araçá, etc. E na agricultura, mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim, e da caça, anta, tatu, cervo, paca, e da pesca, traíra, pacu, piaba. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos. Enquanto esperam a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costuma ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e sua flecha. Trabalho dos homens. Vamos ver como era essa divisão. O que os homens fazem, os homens indígenas? Eles derrubam as árvores e preparam a terra para o plantio, caça e pesca, confecção de arcos, flechas e canoas, construção da moradia, expedições guerreiras e proteção da tribo. O trabalho das mulheres.
atividade agrícola desde o plantio até a colheita, coleta de frutas, produção de farinha, preparação de comida, cuidado das crianças e confecção de redes e cestos. As contribuições indígenas para a formação do povo brasileiro. Os indígenas deram importante contribuição para os costumes e para a formação do povo brasileiro. Muitos costumes várias palavras e também elementos folclóricos do Brasil atual são de origem indígena. Desde a colonização, o modo de vida dos povos indígenas se modificou muito. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram cada vez mais para o interior do país. Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras empreendidas pelos colonos e das doenças que estes lhe transmitiam. Dos que sobreviveram, alguns se introduziram cada vez mais pelo sertão. Outros passaram a viver nas cidades, assimilando a cultura europeia. Apesar disso, os reflexos indígenas na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idioma. Deles herdamos alimentos básicos como da culinária, instrumentos musicais, artesanais, técnicas de plantio. Então, nós adquirimos muita cultura dos povos indígenas. Vamos ver agora a relação entre os indígenas e os portugueses. O contato dos indígenas brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os nativos. No início, os indígenas foram de grande serventia para os portugueses, pois conheciam muito do que existia. Os europeus aproveitaram para trocar com eles objetos como espelho, pelas riquezas que lhe interessavam. Entretanto, quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os indígenas eram vistos como uma entrave, já que muitas lutas ocorreram em virtude deles tentarem defender suas terras, porque as aldeias se situavam em terras que os portugueses queriam ocupar. Hoje em dia, trabalha-se com a estimativa de existirem 206 etnias e 170 línguas nativas indígenas. Entretanto, ainda existem tribos que vivem em locais de difícil acesso na Amazônia. Para manter suas tradições e cultura, os povos indígenas precisam das matas e florestas. Os portugueses, eles obrigavam os indígenas a seguir a sua cultura para que aos poucos fossem perdendo a sua própria identidade. A questão da preservação das tradições e da cultura indígena é tão importante que existem órgãos de governos específicos para tratar os assuntos referentes a eles, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a herança indígena. O que eles deixaram de herança para nós? A sociedade brasileira atual herdou muito da cultura indígena. Entretanto, até os dias de hoje, a visão que se tem dos indígenas é influenciada pelos interesses econômicos nas riquezas que existem nas terras que ocupam,
como minérios e madeira. Isso porque muitas vezes suas terras são disputadas nas áreas rurais para a ampliação das lavouras ou extração de riquezas, e na área urbana para a urbanização. No entanto, é interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas, como as quais os europeus tiveram contato, tinham uma maneira sustentável de vida, algo que hoje procuramos ter para manter os recursos naturais necessários à vida das gerações futuras. Atualmente, há um movimento em que os indígenas participam da elaboração da política pública de maneira que possam ter o respeito à sua cultura e às suas tradições. Tal movimento tem refletido em ações nas áreas da política, economia, saúde, educação e administração. Isto tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram. Desde a carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, nota-se um interesse pela alimentação dos índios, que eram altos e fortes, a qual não tinham qualquer vestígio de farinha de trigo. Como eles, aprendemos a degustar outros tipos de farinha, a de mandioca, base de sua alimentação. Também faziam parte do seu cardápio frutas variadas, peixes, mariscos e carnes. Utilizavam temperos e sabiam o ponto de fermentação de bebidas alcoólicas. Os recursos naturais do entorno, a exemplo das fibras nativas de florestas e campos, eram utilizados para variados utensílios, como os cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e abanos para o fogo. As ocas, por exemplo, tinham o telhado coberto por palhas e sua estrutura era feita de madeira. Também empregaram o barro na fabricação de inúmeros utensílios, já que enterravam os mortos em urnas funerárias. Instrumentos musicais, como o maracá e o sopro, apito, foram incorporados a diversos estilos musicais brasileiros, assim também as danças, prioritariamente coletivas e circulares. Na literatura, especialmente as lendas de tradições orais, também foram bastante influenciadas pela cultura indígena, pois trazem o sagrado, o divino, na origem dos elementos da natureza. Além desses aspectos, e mesmo com a extinção de várias línguas, muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário do cotidiano da nossa sociedade. Observem que os índios, eles são muito importantes, pois foram os primeiros povos a habitarem a nossa terra, antes da chegada dos portugueses. Nós vamos fazer a atividade que está na página 65 até a página 68 e a segunda atividade da página 71 até a página 73. Espero que tenham gostado do assunto de hoje, pois é um assunto muito rico, pois falamos dos primeiros povos do nosso Brasil. Fiquem com Deus.